Olá, esse é o programa A Luz das Escrituras, patrocinado pela Igreja de Deus do Sétimo Dia, um movimento bíblico congregacional. Antes de começar o estudo, não esqueça de deixar o seu like, clicando no joinha, inscrever-se no canal e clicar também no sininho para receber as notificações e novos vídeos. Deixe também o seu comentário, contribua com dúvidas, sugestões e elogios. Tenham todos um ótimo estudo sob a narração do evangelista Flávio Schmidt Carvalho. Que Deus abençoe a todos. Nossa leitura estará no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 37 ao 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Similarmente, outra passagem das Escrituras que fala desse assunto sobre Jerusalém, sobre a nação de Israel, profetizado por Jesus Cristo também, nós encontramos no Evangelho de Lucas. Jesus também, ali, ele fala que os acontecimentos de Israel é cumprimento do que os profetas falaram a respeito de Israel, de Jerusalém. Aqui, Lucas 21, versículo 20 ao 24 diz: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levadas cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então Jesus aqui está profetizando a destruição do templo, a destruição da cidade de Jerusalém, conforme estava predito pelos santos profetas. E isso realmente veio a cumprir-se quando Tito, no ano 70 da era cristã, com os exércitos romanos, ali então destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, sobrando somente os muros das Lamentações, e expulsou os judeus dali da cidade, né, a nação romana. Crucificou também muitos judeus ali ao redor. Isso é testemunhado no livro História dos Hebreus, do historiador Flávio Joséfos, que na época pôde narrar esses acontecimentos e que ele mesmo testemunhou. E nós vemos o cumprimento incrível da palavra de Deus sobre o povo de Israel. Verdadeiramente, a nação de Israel, ela tem mostrado que nela se cumpre as profecias, é o relógio de Deus. Igualmente agora nós estamos aí com 60 anos da independência do Estado de Israel. No dia 14 para 15 de maio, ali sob a direção do Ben-Gurion e a primeira-ministra Golda Meir, quando os Estados Unidos deu o apoio e foi a favor da aprovação de um Estado de Israel, juntamente com a Inglaterra. Isso deu-se a possibilidade no dia 14 para 15 de maio pela ONU, pelo voto Minerva, inclusive foi do Brasil, Oswaldo Aranha, ali no dia 14 de maio de 1948, dá o voto Minerva
aprovando a criação do Estado de Israel. Nasce então a nação de Israel em um só dia, depois de um grande sofrimento que foi o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, movido por Hitler, na Alemanha nazista, e 6 milhões de judeus foram levados aos campos de concentrações, e muitos morreram ali nos fornos de Auschwitz e outros, Sobibor, Treblinka e outros campos de concentração com as campanhas nazistas na Segunda Guerra Mundial. E após a Segunda Guerra Mundial foi então fortemente dado a cabo o Decreto de Balfour de 1922, onde separava aquela parte da terra da Palestina, uma parte ali, para a criação do novo Estado de Israel. Em dia 14 e 15 de maio, como dissemos, de 1948, nasce então a nação de Israel em um só dia. Inclusive o profeta Isaías, capítulo 66, o Espírito de Profecia, profetiza o nascimento dessa nação, a nação de Israel, nos últimos dias, como até mesmo um sinal de que a plenitude dos gentios está se completando, pois Israel é o relógio de Deus. Tem muitas profecias referentes à nação de Israel que estão para se cumprir nos últimos dias, o Armagedon, que nós vamos estar explicando com detalhes nos nossos programas a respeito de profecia. Nos programas futuros estaremos falando com mais detalhes sobre a batalha no Vale de Megido, conhecida também como Armagedon, Montanha de Megido. Mas no livro de Isaías nós encontramos no Espírito de Profecia uma profecia muito interessante que cumpriu-se com o nascimento da nação de Israel no dia 14 para 15 de maio. Isso se encontra no capítulo 66 de Isaías, versículo de número 6 em diante. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor que dá apago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, deu à luz a um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes. Então, durante quase 2000 anos depois da diáspora, da terceira diáspora mundial, a terceira diáspora causada pelo Império Romano no ano 70 da era cristã, por quase 2000 anos a nação de Israel, os judeus, estiveram sem nação. E no final do século XIX, Herzl, ele aspirava por uma ideia sionista, criando um movimento sionista, onde então os judeus ansiavam mais e mais de ter de volta a sua pátria mãe, a terra de Israel. E isso então com o movimento sionista, no ano de 1922, pelo decreto do milionário Balfour, em que abria mão e concessão de uma região da Palestina, né, ali justamente nos territórios hoje onde é ocupado por Israel. É claro que hoje Israel ocupa uma faixa muito maior do que a que foi concedida pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra e pela ONU em 1947 para 1948. Essa expansão de Israel se deu ao fato de que as nações árabes, não aceitando a criação do Estado de Israel naquela região, imprimiram guerras contra Israel, mas Israel, revidando e se defendendo, a cada guerra dessa se expandia. Até que em 1967, em julho de 1967, a Guerra dos 6 Dias, Israel consegue, com o general Moshe Dayan e seus exércitos, ocupar a cidade de Jerusalém
a parte oriental da cidade. Ali os judeus choraram sobre o muro de Jerusalém, pois quase 2000 anos sem a capital de Jerusalém, através da Guerra dos 6 Dias, eles reocuparam a cidade de Jerusalém, que hoje tem sido motivo de grande conflito e de discordância naquela região, cumprimento das profecias bíblicas. Afinal, os profetas profetizam a respeito disso, o espírito de profecia, que são os profetas da Bíblia, volto a repetir, profetizam a respeito desse assunto, sobre a criação do Estado de Israel nos últimos dias. O profeta Ezequiel, profeta Jeremias, profeta Isaías, Zacarias e até mesmo o apóstolo Paulo, em Romanos 11, falam do segredo que está relacionado com o povo de Israel, que o endurecimento sobre a nação de Israel veio em parte e que nos últimos dias, como prediz o espírito de profecia, os profetas da Bíblia, Israel vai novamente tornar-se uma nação e as nações da terra virão contra Israel nos últimos dias, entendendo que Jerusalém e Israel é um tropeço para o mundo. Isso se encontra no livro de Zacarias, capítulo 13, que diz que Israel se torna uma pedra pesada para todos os povos e se ajuntar-se-ão contra Jerusalém, contra Israel, todas as nações da terra. Isso é o Armagedon, descrito no capítulo 16 de Apocalipse, que diz que as nações vão se irar e que espíritos imundos irão proclamar e conclamar os reis para ajuntar-se numa grande batalha contra Deus. Vai ser, na verdade, uma revolta contra Deus. E hoje a criação do Estado de Israel, completando 60 anos, uma festa grande ali no Estado de Israel, e nós vemos aí quão veraz a palavra dos profetas. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, fala da visão dos ossos secos e que se refere à restauração da nação de Israel. Ali diz, no capítulo 37 de Ezequiel, no versículo de número 11, fala: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estávamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Yahvé, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E depois aqui diz que no versículo 22, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Se referindo à casa de Israel, que era formada pelas 10 tribos de Israel, e a casa de Judá, que era formada pela tribo de Judá e de Benjamim. A casa de Israel foi levada cativa pela Síria no ano 725 a.C. e espalhada entre todas as nações, e nunca mais voltaram à nação de Israel. Está perdida até os dias de hoje. E a profecia está dizendo, o espírito de profecia está dizendo, que nos últimos dias Deus faria deles novamente uma nação nos montes de Israel e faria novamente eles um povo. Jesus mesmo disse que Jerusalém ficaria deserta até que se complete a plenitude dos gentios, até que então eles digam, bendito que vem em nome do Senhor. No olhar profético de Jesus, ele já vai profetizando o reconhecimento que a nação de Israel nos últimos dias, nos apertos do Armagedon, da grande batalha do Deus Todo-Poderoso, irá o restante, o resíduo de Israel, os judeus que ali estarão, reconhecerão Jesus Cristo como o seu Messias e olharão para ele a quem transpassaram e lamentarão e chorarão amargamente como que choram por um filho primogênito. Essa profecia se encontra no livro de Zacarias, capítulo de número 12, onde diz assim
amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Adradrimon no vale de Megidom. Veja aí, ouvinte, que no vale de Megidom desce ali o Senhor, e eles olham para ele, a quem transpassaram, pois a nação de Israel realmente transpassaram o seu Messias. Eles não enxergaram, eles não entenderam o tempo da época de Jesus Cristo, eles transpassaram o seu próprio Messias, assim como hoje as nações gentílicas estarão de alguma forma em revolta contra o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus, pois não querem que ele reine sobre a terra. O livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, diz que as nações vão se irar, elas não irão aceitar que Jesus Cristo venha reinar sobre a terra como Rei dos Reis. Mas ele é mais poderoso, então essas nações serão destruídas, como diz a profecia, e os resíduos de Israel, o remanescente de Israel, aqueles judeus que tiveram o privilégio de estarem vivos por ocasião do retorno da segunda vinda do Senhor Jesus, que é a esperança gloriosa que a igreja tem, que Jesus Cristo vai voltar sobre as nuvens do céu e reinará sobre a terra, estabelecendo um milênio, 1000 anos de paz sobre a terra. Porque há de ser que de uma lua nova a outra lua nova, de um sábado a outro sábado, virá toda a carne adorar o Senhor. E também diz o profeta Zacarias, o Espírito de Profecia, capítulo 14, versículo 9, o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um será o seu nome e um será o Senhor. Então Jesus Cristo pessoalmente será rei sobre toda a terra. Livro de Isaías, capítulo 2, versículo de número 1, profetiza que de Jerusalém sairá a palavra do Senhor, e as nações da terra irão converter seus armamentos de guerra em material de agricultura. Uma nação não mais aprenderá a guerrear contra outra nação, mas Jesus Cristo mesmo irá pregar a paz e quebrará o arco de guerra das nações, e haverá paz sobre a terra. Satanás, então, como nós explicamos no programa anterior, será preso literalmente para que haja paz entre as nações e Jesus possa reinar juntamente com a igreja sobre os domínios da terra. O livro de Daniel, capítulo 7, diz que os reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. Daniel, capítulo 7, versículo 26 e 27, diz claramente que os reinos debaixo do céu, ou seja, a terra que está debaixo do céu, será dada aos povos dos santos do Altíssimo, né? Dando claramente a cumprimento da oração do Pai Nosso, que diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então nós conclamamos, através da oração do Pai Nosso, que o reino de Deus seja estabelecido sobre a terra e a vontade de Deus seja feita sobre a terra. Então o profeta Daniel, sob o espírito de profecia, o espírito de Cristo que está nele, ele profetiza então claramente a respeito que os santos do Altíssimo passam a ter os domínios debaixo da terra. Isso está Daniel, capítulo 7, versículo 26 e 27. Mas o juízo estabelecer-se-á, o juízo sobre a ponta pequena, o anticristo, né? Vai ser estabelecido, e eles o tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Entendemos então, pelo Espírito de Profecia, que uma vez terminado o período de 1260 dias do anticristo, isso cumpriu-se por volta do ano 1798, quando o maçom Napoleão Bonaparte separou o Estado laico do Estado religioso, levando cativo o papado para a França em 1798, por meio do general Berthier. E isso então ocorre então a destruição do poder
do poderio e da hegemonia desta ponta pequena. E após ali, a profecia diz, no versículo 26, que estabelecer-se-á o juízo, tirarão o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. Então não haverá mais um governo, como foi na Idade Média, por parte da ponta política religiosa romana, sacro-romana. Isso não mais ocorrerá, como existe aí uma expectativa por parte de algumas religiões que estão esperando um reavivamento da ponta pequena, conhecida como a ponta que lidera o Império Sacro-Romano. Mas pela profecia não haverá mais este governo. Ele vai ser estabelecido o juízo e destruído até o fim. A ferida mortal que é explicada no livro de Apocalipse trata-se da ferida mortal que o Império Romano recebeu no ano de 476 com a invasão dos bárbaros, quando até Roma deixou de ser capital de Roma, sendo transferido para Constantinopla. E depois, com a junção do Império Político-Religioso, no ano 538, quando Justiniano, por decreto, torna o chefe da igreja, o Papa, chefe político e religioso. Então a ferida é curada, a ferida mortal de uma das cabeças é curada. E não se refere a essa ferida mortal de 1798, quando, pelo Napoleão, houve a separação do poder político-religioso, do Estado laico e do Estado religioso. Nessa profecia de 1798, nesse acontecimento, cumpre-se a profecia que o juízo é estabelecido, a ponta pequena perde o seu poder de 1260 dias, e o juízo é estabelecido até consumir e destruir até o fim. E após isso, agora nós temos aí a profecia de Daniel 7:27, dizendo que o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e obedecerão. Então o povo do Altíssimo vai receber o domínio, o reino, debaixo de todo o céu. O que está debaixo de todo o céu, ouvinte? Certamente a terra. E as promessas, como nós já temos várias vezes mencionado, profecias neste programa, Apocalipse promete que aqueles que vencerem reinarão com Jesus Cristo sobre as nações. O apóstolo Paulo fala de um período que convém que Jesus Cristo reine até que todos os inimigos sejam subjugados. Este período é o milênio, são os 1000 anos que haverá sobre a terra, que é o período em que Satanás será tirado de circulação. Inclusive no programa passado, quando nós falamos a respeito da prisão de Satanás, eu prometi que iria mostrar uma profecia da Bíblia, onde mostrava de forma muito clara que Satanás e seus anjos seriam retirados da terra, que este ensinamento que é pregado aí por um falso espírito de profecia, digo falso espírito de profecia porque não é da Bíblia, que diz que Satanás vai estar preso circunstancialmente no abismo, entendendo que abismo seria a terra toda destruída. Mas nós provamos no programa passado que abismo trata-se das profundezas do mar, e que Satanás será realmente, literalmente, segundo as Escrituras, preso e tirado de circulação, confinado em um espaço nas profundezas, no abismo, nas profundezas do mar. Agora, em Zacarias capítulo 13, está a prova cabal, insofismável, do espírito de profecia, que é a Bíblia, de que realmente Satanás, os espíritos imundos, serão retirados de circulação da terra. Zacarias 13, versículo 1 e 2, mostra isso. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Esse versículo também faz lembrar que de uma lua nova a outra lua nova, de um sábado a outro sábado, virão toda a carne adorar o Senhor. Então vai haver uma fonte aberta contra o pecado e contra a impureza. Versículo 12 de Zacarias 13. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos,
que tirarei da terra. Veja aqui, ouvinte. Tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Então não vai mais haver no período do milênio idolatria, ídolos, né, imagens de esculturas, vão ser retirados, destruídos, não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza, e o espírito imundo, em algumas versões diz, e o espírito imundo farei sair da terra. Este verso profético a respeito da glorificação de Jerusalém, quando Jesus Cristo vai reinar ali, Jerusalém terrena, ali onde é a capital de Israel, prova de forma muito clara, pelo menos o que está dizendo aqui, que vai fazer sair da terra os profetas e o espírito imundo, o espírito da impureza. Quer dizer, então os espíritos imundos serão retirados, literalmente, segundo esta profecia, de circulação da face da terra. Então a prisão circunstancial de Satanás, como é crido por algumas correntes religiosas, é uma utopia, não tem base bíblica, não faz parte do espírito de profecia bíblico, né? Pode fazer parte de profecias falsas, de espírito de profecia falso, enganoso, mas não da Bíblia. E aquele que é sincero, aquela pessoa que realmente é sincera e quer fazer parte da igreja verdadeira, da igreja de Deus, ela se deixa levar apenas pelas Escrituras, apenas pela Bíblia, que é a luz maior. Não precisamos de uma luz menor para guiar-nos à luz maior. Nós vamos diretamente à fonte de toda a verdade, que é as Escrituras. Jesus Cristo mesmo falou: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós desconhecemos as Escrituras, não entendemos as Escrituras, não estudamos as Escrituras, ou deixamos que outros livros, outras pessoas venham falar das Escrituras sem que nós sejamos como os bereanos, que vão diretamente na Bíblia ver se de fato é verdade, então acabamos sendo enganados. Mas a Igreja de Deus é coluna e apoio da verdade, 1 Timóteo 3,15, e ela então é sustentáculo, baluarte da verdade, está alicerçada somente nas Escrituras e não em livros supostamente ditos como inspirados fora dela. Nós aceitamos somente a Bíblia. A Igreja de Deus verdadeira, ela só aceita a Bíblia, e a Bíblia somente como fonte única de inspiração necessária para todo conhecimento da salvação. Então Zacarias 13, versículo 1 e 2 prova claramente que não haverá mais profetas durante o milênio, não haverá mais pessoas que profetizam, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O livro de Isaías, capítulo de número 11, diz que a terra vai encher-se do conhecimento do Senhor. E se ela vai se encher do conhecimento do Senhor, não vai mais ser necessário o espírito de profecia, porque todas as pessoas conhecerão o Senhor durante o milênio. E os espíritos imundos, os espíritos de oposição, Satanás e seus anjos, serão retirados da terra. No final do milênio, como diz Apocalipse capítulo 20, versículo de número 7, Satanás será solto por um pouco de tempo e sairá a enganar as nações que estão na face da terra. Muito bem, todos esses acontecimentos, eles terão o seu ponto máximo de importância na vinda de Jesus Cristo, a sua segunda vinda, pois a Bíblia não nos mostra uma terceira vinda de Jesus, pois ao admitirmos um milênio no céu, ou mesmo um rapto secreto, teríamos que admitir um terceiro retorno de Jesus Cristo à face da terra. A Bíblia nos mostra apenas a segunda vinda de Jesus, que será similar à sua assunção, como nós vimos ali em Atos capítulo 1. Da mesma maneira que o viste ir, ele há de voltar. Então Jesus há de voltar da mesma maneira que ele foi. Ele foi visível, estava com seus pés sobre o Monte das Oliveiras, na presença dos apóstolos, daquelas testemunhas. Ele ascendeu às nuvens dos céus, sendo recebido ali. Os anjos disseram àqueles varões galileus que da mesma maneira que ele subiu para as nuvens do céu e foi para o trono de Deus, ele há de voltar. E a Bíblia fala apenas de uma segunda vinda de Jesus Cristo,
não nos apresenta uma terceira vinda. As provas de que nós vemos nas Escrituras que Jesus vai retornar uma segunda vez apenas se encontram no livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo 27, e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos até ler para que os ouvintes possam certificar de que realmente a Bíblia nos apresenta apenas uma segunda vinda de Jesus para vir e reinar. Daniel capítulo 2, versículo 35 também diz que a pedra que vai ferir a estátua, ela vai se fazer um grande monte e encher toda a terra. A pedra ela não ricocheteia sobre a terra. Ela vem, essa pedra representa o reino de Cristo, bate nos pés da estátua, se faz um grande monte e enche toda a terra, provando que a vinda de Jesus Cristo, a sua segunda vinda, já é para o estabelecimento do seu reino sobre a terra. Hebreus capítulo de número 9, provando que só existe uma segunda vinda de Jesus para vir à terra. E depois nós vamos ler também 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Aqui diz: assim também Cristo, Hebreus capítulo 9, 27 e 28 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então aparecerá segunda vez, provando que a Bíblia fala apenas de um segundo retorno de Jesus, descartando dessa forma as teorias de rapto secreto e também de milênio ou morada nos céus. 2 Timóteo 4, versículo de número 1 diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Veja, o julgamento dos vivos e dos mortos na sua vinda, sua segunda vinda, e no seu reino. O reino dele já inicia na sua vinda, estabelecendo então o reino milenial sobre a terra, período que convém que ele reine até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. 1 Coríntios 15, versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, versículo 24 a 28. Então somente o Pai, a pessoa do Pai, o eterno Deus, não está sujeito a Jesus. Jesus está sujeito ao Pai, porque ele mesmo diz: todo poder é me dado. Então o Pai deu todo o poder para que Jesus reinasse e colocasse todos os inimigos debaixo de seus pés. Então o milênio, cumpre-se este período necessário para Jesus colocar todos os inimigos debaixo de seus pés. Haja vista, por este motivo, que Satanás literalmente estará preso no abismo, nas profundezas do mar, conforme diz o Espírito de Profecia verdadeiro, a Bíblia, que nós já temos mostrado em programas anteriores. Lucas 24, versículo 25 e 26. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas bíblicos, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então as Escrituras, a Bíblia, testemunham de Jesus. E o testemunho de Jesus, como diz Apocalipse 19, é o espírito de profecia. Então o espírito de profecia não pode, em hipótese nenhuma, ser livros de um profeta moderno dos últimos dias, ouvinte. O testemunho de Jesus já existia na época de João, quando ele estava na ilha de Patmos. Você pode testificar isso claramente em Apocalipse 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos,
por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, já na época de João, quando ele recebeu o testemunho de Jesus ali, que é o livro de Apocalipse, ele já tinha o testemunho de Jesus, que é o Espírito de Profecia. Se alguém agora vem, no século XIX, com livros de um profeta ou de uma profetisa, querendo dizer que estes livros, escritos fora da Bíblia, é testemunho de Jesus, é Espírito de Profecia, essa pessoa está acrescentando ao livro de Apocalipse e aos testemunhos dos santos profetas de Deus algo estranho, um corpo estranho, um testemunho estranho. E deve ser rejeitado, porque o livro de Apocalipse diz claramente: se alguém acrescentar alguma coisa à palavra deste livro, ou seja, se eu chamar algum livro fora da Bíblia de testemunho de Jesus, eu estou acrescentando à Bíblia profecias que não existem. E a Bíblia diz aqui no livro de Apocalipse 22: porque eu testifico que todo aquele que ouvir a palavra dessa profecia, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. Então, a advertência bíblica é: sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas. Nós temos que tomar muito cuidado, porque do século XVIII para cá surgiram muitos falsos profetas, se proclamando profetas da última era, anjo da última era, revelado que encontrou livros achados, outro se declarando como tendo testemunho de Jesus, o Espírito de Profecia. Tudo isso são enganos dos últimos dias, que, se possível fora, diz Jesus Cristo, enganaria até mesmo os escolhidos. Os escolhidos, aqueles que são destinados à vida eterna, você, meu ouvinte, que arde no teu coração o desejo da vida eterna, você não vai ser enganado, porque você vai crer somente na Bíblia. Você vai ser como os bereanos, vai fundamentar sua casa sobre a rocha, vendo no assim diz o Senhor, vendo, esquadrinhando as Escrituras para não errar. Jesus Cristo disse que nós erramos quando desconhecemos as Escrituras. E as Escrituras testificam de Jesus. Elas testificam verdadeiramente de Jesus. E todo testemunho fora da Bíblia deve nós tomarmos muito cuidado, porque os enganadores estão aí, o espírito do anticristo. O apóstolo Paulo disse que com todo poder de prodígio de mentira, e a arte de Satanás é realmente enganar. Ele é mentiroso, pai da mentira, e ele utiliza de algumas verdades, ele libera algumas verdades, inserindo no meio da verdade mentiras que levam à condenação. É a melhor forma que Satanás se utiliza para enganar. Quanto mais próxima uma igreja estiver da verdade, mas com doutrinas de Babilônia, mais perigosa, mais enganadora essa igreja é. A igreja de Deus, segundo a Bíblia, ela é coluna e apoio da verdade. E ela tem conhecimento dos acontecimentos proféticos. Ela é fonte geradora desse conhecimento. Deus está despertando um povo que está saindo de Babilônia, de vários movimentos aí que estão ainda bebendo do vinho de Babilônia. Estão aí praticando sistema centralizado de governo, tendo um cabeça humano como chefe da igreja, que isso não é bíblico. A igreja de Deus, ela não é judaizada, ela não é paganizada. Ela está em Cristo e na verdade. Nós não devemos nem judaizar e nem paganizar. A igreja de Deus, ela está em Jesus Cristo, na verdade. Ela tem entendimento dos profetas, entende sobre o papel de Israel como nação nas profecias bíblicas. Enfim, ela tem conhecimento disso e ela é fonte geradora desse conhecimento. Então nós não queremos que nenhum dos nossos ouvintes sejam ludibriados, mas que procurem na fonte de verdade o conhecimento bíblico que está nas Escrituras. E a Igreja de Deus é portadora deste conhecimento, porque ela dá o testemunho de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar todos os nossos ouvintes.
Chegamos ao final de mais um estudo bíblico do programa À Luz das Escrituras. Não esqueça de deixar as suas dúvidas, seus comentários, seus elogios. Clique no joinha e também inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Acesse o nosso portal igrejadedeus.biz e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a todos.